Entrou mais alguém? Não, vamos lá. Bom dia, povo. Como vão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Acordei agora. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só tirar esse barulhinho do meu WhatsApp aqui no computador, senão eu fico maluco. Pronto. Pronto. Beleza. Bom. Júlia, Jonathan, Bruna, Ana Lígia. Beleza. Ana, joia. Pessoal, olha só. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a chegada dos portugueses no Brasil e tudo mais, né? Esses primeiros contatos entre os portugueses e os nativos e tal, falando das navegações, né? Esse processo, como foi o processo das grandes navegações, o porquê elas aconteceram, ou seja, o que a gente vai perceber, principalmente agora no início da história do Brasil, que vai ficar muito claro, muito evidente, é justamente o jogo de interesses. É algo que eu costumo falar sempre para vocês, sempre para meus alunos, que a vida é movida por interesses. Se você tiver interesse, você realmente vai conseguir mover não uma montanha, mas quantas montanhas você quiser. Se não tiver o interesse, se não tiver o tesão de fazer um negócio, aquilo que os renascentistas chamam, né? Vamos dizer que ainda chamam, eu acredito que até hoje existem pessoas que vivem ainda nessa época de hedonismo, ou seja, a inspiração, né? A vontade de querer fazer, a gente faz. Então, as grandes navegações basicamente foram isso. Foi a vontade de querer resolver um problema sério. Veja o que nós vivemos hoje. A pandemia fez com que a pesquisa sobre vacinas acelerasse a um ponto tão absurdo que em menos de um ano nós já temos vacinas praticamente concluídas, sendo que na história da humanidade a vacina mais rápida a ser produzida foi da cachumba, que demorou 4 anos para ficar pronta. E nós vamos ter aí uma vacina para um vírus até então não tão desconhecido assim, né? Mas, vamos dizer, com todo o processo de mutação diferente, vamos assim também dizer, coronavírus não é um vírus novo, né? E vamos conseguir, se Deus quiser e a ciência assim permitir, assim conseguir, na verdade, não permitir, conseguir uma vacina em tempo recorde. E a gente espera que ela funcione, né? Porque antes dela estar pronta, o que nós temos que fazer é aprender a conviver com o que nós temos. E se a gente for analisar, o processo das grandes navegações basicamente foi isso. Nós tínhamos um grande problema, que era a falta de mercado fornecedor de especiarias, ou seja, não se tinha onde comprar especiarias para abastecer o mercado europeu, e os portugueses se lançaram ao mar em busca desses novos mercados para fornecer as especiarias que a Europa precisava. E logo atrás dos portugueses vieram os espanhóis, os ingleses, os holandeses e por aí vai, tá? Obviamente, cada um com os seus interesses e com a sua forma. Quem realmente expandiu e se lançou ao mar foram os portugueses e espanhóis. Os holandeses e os ingleses, basicamente, no início, se lançaram à pirataria, ou seja, a ser, vamos dizer assim, parasitas daquilo que os portugueses e os espanhóis conseguiam, né? Ou com autorização da rainha, dos reis, da Inglaterra e tudo mais, ou sem. Ou seja, quando tinha autorização do rei da Inglaterra de roubar, se chamava de corsário, né? Eram os corsários. E quando não existiam, eram os piratas, né? E aí se lança portugueses e espanhóis, inicialmente os portugueses dando a volta à África, chegando até as Índias, e os espanhóis dando a volta ao mundo, chegando até onde inicialmente eles achavam que eram as Índias e depois descobriram, através de um italiano contratado pelos espanhóis, o Américo Vespúcio, que era, na verdade, um novo continente, né? Ou seja, era um novo mundo, né? Novo mundo, a América. Muito bem. Mas o nosso foco agora é em cima dos portugueses. Os portugueses já sabiam da existência deste novo mundo
antes mesmo que os espanhóis. A questão é, eles meio que guardaram isso para o final. Eu não sei se vocês têm essa noia. Eu tenho, eu confesso. Quando eu estou comendo algo, seja lá o que for, né? Imagine uma pizza. Eu estou ali comendo uma pizza. Ontem comi uma pizza. Estou ali comendo uma pizza. Eu começo comendo a pizza pela ponta. Por quê? Porque a ponta da pizza é o pedaço da pizza que eu menos gosto. Não que eu não goste, eu gosto, mas é o que eu menos gosto. O pedaço da pizza que eu mais gosto é o pedaço da bordinha que tem um pedacinho ainda do recheio. Então eu deixo essa parte para o final. E esse pedaço, aquele que tem um queijinho mais torrado, eu deixo mais para o final ainda. É coisa de gente maluca, né? Alguém tem essas loucuras? É só eu. Fala aí, gente, pelo amor de Deus, não me deixem só. Não, eu vou falar, eu preciso... Professor, você está pedindo pizza no lugar errado. Tem pizza com borda recheada, ó, delícia. Mas quando tem pizza com borda recheada, Ana, eu faço a mesma coisa. Porque aí o que acontece é o seguinte, essa borda recheada, ela tá com todo o recheio dentro. Mas vai ter um pedacinho dela que eu vou julgar como pedacinho especial. Então eu vou deixar ele para o final. Não me pergunte por quê, entendeu? Não me pergunte por quê, tá? Eu não tomei meu Rivotril ainda, mas depois da aula eu vou tomar. Não me pergunte por quê. Agora, professor, por que você está fazendo essa analogia? É porque os portugueses fizeram a mesma coisa. Olha só, eles tinham as Índias, o Oriente, na verdade, a África, o Oriente, as Índias, né? A ilha de Madagascar, a Índia, a China, eles tinham a China. Eles tinham toda a parte ali da Oceania, da Oceania ali, Timor-Leste e tudo mais, tudo. Os portugueses chegaram a colonizar o sul do Japão, gente. Entendeu? Tudo bem. Os senhores feudais japoneses lá, os shoguns, mataram todos. Mas eles começaram essa colonização. Mas eles deixaram para o final o Novo Mundo, a América. Eles seguraram essa ocupação. Eles podiam ter feito as duas ao mesmo tempo? Tá, até podiam. Mas vamos imaginar isso como se fosse uma guerra. Eu tenho um exército. Se eu tiver que dividir meu exército para dois focos, eu posso perder os dois. Então, os portugueses, eles focaram primeiro ali na África e no Oriente e deixaram a América guardadinha, achando que ninguém ia descobrir. Quando eles souberam do projeto do Colombo, patrocinado pelos espanhóis, e diga-se passagem, os espiões portugueses, eles falavam tudo isso para o rei de Portugal, tudo que estava rolando, e muitas fake news rolavam entre aqueles que poderiam apoiar essa viagem de Colombo, como, por exemplo, é uma loucura, não tem nada disso, entendeu? Ele não vai chegar em lugar nenhum. Tudo isso fazia para tentar confundir essa parada toda, né? Os portugueses tentaram fazer isso. Quando eles souberam que o Colombo se lançou ao mar, rapidamente eles organizaram alguma coisa para poder chegar lá também. Então, o que acontece? Cabral não foi o primeiro português a chegar na América. Tá? Não foi. Professor, mas e Colombo foi o primeiro europeu a chegar? Provavelmente. Por quê? Porque ainda existe alguns indícios muito pouco estudados. Não que eles não são estudados, tá? Mas muito pouco estudados, por exemplo, que nórdicos, provavelmente, até mesmo chineses, estiveram na América. Só que aí eu vou estar falando de séculos antes mesmo das grandes navegações, tá? Séculos antes. Se você assiste Vikings, você vai ver que os nórdicos eles tinham essa ânsia por viajar pelos mares e tudo mais, apesar deles viajarem assim meio que perdidos. Eles não tinham muita noção daquilo que eles estavam fazendo. E os chineses, eu sei que vocês não têm muita noção disso, porque a gente não estuda a história do Oriente, a gente não estuda a história da China, do Japão e tudo mais, mas os chineses, eles tinham embarcações gigantescas que tinham capacidade de atravessar oceanos gigantescos, né? Então, existem essas possibilidades. Mas vamos imaginar, ainda no século XV, Colombo foi o primeiro a chegar à América. Top, legal. Mas Cabral não foi o primeiro português a chegar à América. O primeiro português a chegar à América, o que nós temos hoje já comprovadamente, é um cara chamado Duarte Pacheco, que esteve no Brasil em 1498. Isso é comprovadíssimo. Existem documentos escritos
que comprovam que em 1498 Duarte Pacheco esteve no Brasil. Só que aí é que está. Colombo esteve também na América, mas na porção mais ao norte, onde hoje é a América Central. Né? Aonde exatamente? A gente não sabe. Se ele esteve em Cuba, no Haiti, sabe? A gente não sabe. Mas o El Salvador, ele ocupou, ele chegou em alguma parte daquela região ali da América Central. E os portugueses, sabendo mais ou menos por onde Colombo tinha ido, decidem então vir mais ao sul. Né? E o Duarte Pacheco chega no Brasil. Quando o Duarte Pacheco chega no Brasil, ele confirma a existência de terra, volta para Portugal, chega para Dom Manuel e diz o seguinte: olha, rei, beleza, pode mandar Cabral para lá. Porque, veja bem, isso é uma analogia já até meio antiquada. Uma viagem pelos mares na época é semelhante a uma viagem ao espaço hoje. Né? Muito bem. Então, mandar uma nave espacial hoje é um custo alto e muito perigoso. Agora, imaginem vocês o rei de Portugal mandando mais de 10 embarcações para o Brasil, lançando ao mar. É um baita investimento. Né? Este baita investimento, ele tem riscos. E justamente por ter riscos, eles precisavam ter garantias. A garantia estava dada por Duarte Pacheco. Então, ele via essas embarcações para o Brasil. Professor, mas então por que existe essas teorias e essas conversas fiadas dizendo que eles estavam indo para as Índias e que teve tempestade e tudo mais? Você se lembra que eu falei algumas vezes para vocês sobre a questão da espionagem? Aí é que está. Os portugueses não queriam que os espanhóis e que ninguém soubesse das intenções deles, daquilo que eles realmente estavam fazendo. Muito menos que Duarte Pacheco teria descoberto terra mais ao sul de Colombo. Eles não queriam. Por isso, mais uma fake news. Então, eles soltam uma fake news dizendo que Cabral estava indo para as Índias, manter novas relações comerciais. Era isso. Só que aí, no meio do caminho, teve uma tempestade, e essa tempestade levou Cabral até essa descoberta. Compreenderam? Então, assim, tudo isso foi intencional. Foi totalmente intencional. Mas se criou uma espuma justamente para se encobrir a realidade. Joia. Cabral... Professor, eu tenho uma dúvida. O Duarte Pacheco chegou lá no Maranhão. Então, por que Cabral, quando veio, não foi para lá, entendeu? Qual que era o medo do Duarte Pacheco, por exemplo? O Duarte Pacheco, ele faz uma rota mais próxima de Colombo. O medo dele era que esse novo território ele não tivesse tantas porções mais ao sul. E ele, de repente, fosse para o nada. Para o nada seria o quê? Ninguém sabe. É isso que eu estou falando para vocês. Se sabia muito pouco sobre o planeta nessa época. Então, eles tinham medo de ir para o nada, de ir para um oceano sem fim. Então, ele fez uma rota muito mais próxima de Colombo. E quando veio Cabral, ele faz uma rota mais ao sul um pouquinho, né? Porque a distância de Duarte Pacheco para o Cabral não é tão grande assim. Cabral vem um pouquinho mais ao sul e vai parar ali na região, né, de Porto Seguro, na região da Bahia. Tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o Cabral ele para um pouco mais ao norte da Bahia, aí nós temos uma tempestade. Porque, olha só, o primeiro sinal de terra foi no dia 21 de abril. Tá? Primeiro sinal de terra. Ele vê pássaros e eles veem vegetações no mar. Muito bem. E logo depois eles avistam um sinal de terra que é o Monte Pascoal. Muito bem. No dia, nesse dia, começa uma tempestade. Essa tempestade faz com que toda a esquadra de Cabral procure 12 embarcações, procure um local seguro para aportar as embarcações. Então, eles começam a descer o território, procurando um porto seguro, procurando um porto natural. Aí eles encontram uma baía,
né? Bahia, todo mundo sabe o que é, geograficamente, uma baía. Eles encontram uma baía, eles entram nesta baía, por isso que o estado da Bahia tem esse nome. Eles entram nesta baía e dentro desta baía, numa região que eles dão o nome de Coroa Vermelha. Por que Coroa Vermelha? Por causa da coroa, por causa do rei. E vermelho, porque é a cor da nobreza. É o vermelho, é a cor da nobreza. E dentro dessa região que eles chamam de Coroa Vermelha, eles encontram um porto seguro, um porto natural para eles aportarem as embarcações. Tá? Então, a tempestade existiu? Sim, mas existiu quando eles chegaram no Brasil, tá? Que foi no dia 22 de abril. Vejam vocês que o dia 22 de abril é um dia tão inexpressivo, né? Que não é nem feriado. Dia 21 de abril é feriado por causa de Tiradentes. Entendeu? Que, de certa forma, não é um fato tão importante quanto a chegada dos portugueses no Brasil, né? Não que isso realmente seja um dos fatos mais importantes da história do Brasil, eu também não acredito. Mas, em termos de importância histórica, a chegada dos portugueses no Brasil é muito mais importante do que um cara igual Tiradentes, ou o que Tiradentes fez. Então, assim, a história todo o processo da Inconfidência Mineira e do Tiradentes e tudo mais, ele foi 50% criado e 50% factual. A chegada dos portugueses no Brasil é totalmente factual. A única coisa que nós vamos ter aí sobre isso, fora de fatos, é justamente uma fake news criada justamente para enganar, né, vamos dizer assim, os inimigos sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Né? Agora, só um minutinho, gente. Aleph, seu horário, falta 5 minutos para começar. Então, vai logo. Você está pronto? Então, eu vou chamar o Uber já. Desculpa, gente. Ser pai, é isso mesmo. Tá? Deixa eu só um minutinho. Saudades, Aleph. Mauro, Mas, você chegou aí? O Aleph está indo, tá? Aguenta a mão um pouquinho aí, que ele está enrolando aqui. Então, é o seguinte. Professor, eu tenho uma dúvida quanto a isso. Será que também não se trata de uma questão ideológica? Pois um feriado que retrata a chegada dos portugueses seria meio que uma subordinação à colônia ainda, e a Inconfidência Mineira, querendo ou não, representou um movimento separatista da colônia para a metrópole, né? Sim. Então o feriado seria pela ideia da luta pela independência mesmo, a meu ver. Sim, não, é exatamente isso. É porque o que eu fiz é uma separação daquilo que é factual e daquilo que é simbólico, entendeu? Simbologicamente, a Inconfidência Mineira é muito importante para o Brasil, porque ela simboliza a liberdade. Você entendeu? Exatamente, não é o papel do Tiradentes, que talvez nem seja nada importante, é questão ideológica mesmo. Sim. O seu ponto de vista está corretíssimo. Eu só separei aí, Bruna, o que é factual e o que é simbólico. Eu não falei nada de simbólico, eu falei apenas de factual, entendeu? Factualmente dizendo, a chegada dos portugueses, ela é muito mais importante e muito mais fidedigna do que a Inconfidência Mineira. Vamos supor, aquilo que foi construído historicamente para a gente, tá? Os meros mortais brasileiros que não têm obrigação nenhuma de ter um conhecimento mais profundo de história. Um mortal, né, médio, um brasileiro médio, quer dizer, é muito mais... eu entendi. Você compreendeu? Fatos, né? Vocês compreenderam? Então, assim, são as histórias que são criadas. Sim, mas nos dias atuais não faria sentido a gente comemorar uma dominação portuguesa ao invés de comemorar um momento de libertação do povo. Não faria sentido a gente ter esse feriado. Sim, mas, por exemplo, se fosse, vamos imaginar, se a partir de hoje estivesse no currículo de todas as escolas públicas e privadas o que realmente foi a Inconfidência Mineira,
quais foram os reais interesses por detrás e tudo mais, eu acredito que em 10 ou 15 anos esse feriado cairia, seria derrubado. Porque assim, Tiradentes não foi porra nenhuma, o Tiradentes ele foi usado, ele foi um laranja. A Inconfidência Mineira foi um movimento da elite dominante de Vila Rica que queria independência só de Vila Rica e queria que o resto do Brasil se fudesse. Entendeu? Eles não tinham interesse nenhum de libertar os escravos. Vocês compreenderam? Então, foram se criadas situações porque quando vem a República Brasileira, a República ela tinha necessidade de se criar heróis nacionais e fatos que demonstravam a ânsia do povo em busca de liberdade. Por isso também demonstra o tamanho da desigualdade social que na época se vivenciava, pelo fato de escolherem um cara da elite para representar a libertação, em detrimento de vários movimentos sociais liderados por povos pobres, negros ou escravizados. Na verdade, existe uma... Sim, porque antes mesmo da independência... A história é escrita por quem vence. Esse é o primeiro ponto. Quem vence é quem escreve a história. O segundo ponto é o seguinte: existe uma história silenciosa que não é contada. Compreendeu? Então, assim, existiram durante esse período outros movimentos com intenções reais, porque assim, eu não posso dizer que os Inconfidentes não tinham intenções reais. É claro que eles tinham, mas era o interesse daquele grupo elitista. Você entendeu? Não que não seja importante, tá? A elite também é um ponto importante em qualquer sociedade. Quando nós falamos de capitalismo, é natural que você tenha ricos, a classe média e os pobres. Isso é natural. Agora, a gente não pode pensar que os ricos querem que a pobreza aumente. Não quer. Eles não querem que a pobreza aumente. Mas eles querem que aqueles que são considerados pobres continuem naquela situação. Por exemplo, você pega nos Estados Unidos. Dá para comparar a pobreza dos Estados Unidos ou a pobreza do Canadá, ou a pobreza da Inglaterra com a pobreza do Brasil? Não dá. Não dá. Não dá. Entendeu? Então, vamos entender assim. A pobreza, ela é algo inerente à sociedade. Ela existe, ponto final. A gente já tentou, em cima de ideologias socialistas, comunistas e tudo mais, acabar com ela, mas é impossível. Isso não há, por enquanto, não há esta possibilidade de uma sociedade totalmente igual. Né? Mas o que a gente tem que entender é que as elites não podem querer a destruição das massas, né? Ou seja, dos pobres e da classe média e tudo mais, porque eles só existem porque os pobres existem e vice-versa. Entendeu? Agora, existiam sim movimento com intenções muito mais sociais, muito mais, vamos dizer assim, humanisticamente interessantes do que a Inconfidência Mineira. E por que esses movimentos não explodiram? Por que esses movimentos não deram certo? Entendeu? Por quê? Eu digo por quê. Porque era de gente pobre, era de gente sem expressão política. Por isso. Né? Essa história silenciosa, ela não é contada. Tá? Só um minutinho. Pronto? Vou chamar lá o Uber. Pega lá a chave com o PIN para você sair. Espera aí que eu já te falo qual que é. Sim, senhor. Olha lá. É um Nissan March, você sabe que carro que é esse, né? Prata, 6457. 6457. Pode ir para lá que ele está chegando, tá? Professor, e o senhor melhorou? Eu não sei se você já comentou sobre isso, mas você já melhorou? Tá bem? Como tá a saúde? Melhorando, gente. Melhorando. Só de eu estar conseguindo conversar já é uma boa. Estou melhorando. Estou na luta.
Não é fácil, não. Mas uma das coisas que eu acho que me ajudou a melhorar, sabe o que foi? Foi ajudar o Franks a melhorar, sabia? Ou seja, ajudar ele nesse processo, ajudar os irmãos. Ficou todo mundo meio perdido, sabe? Quando ele ficou internado. E aí eu acabei entrando nessa parada e tomando algumas decisões e correndo atrás de algumas coisas. Eu acho que isso me ajudou. Acho não. Isso me ajudou bastante, né? Você vê que como a interação, cooperação é importante, né? Então, estou melhorando. Ainda está tomando medicamentos? Tô. Só diminuí. Estava tomando 3, agora estou tomando 2. Meu maior problema hoje é que eu durmo cedo. Eu estou dormindo cedo. Dá 10 horas eu estou caindo de sono. Mas dá 3:30 da manhã eu acordo e fico igual um zumbi. Esse é o meu maior problema. Mas, vamos lá, vamos ver. Esse é um problema. Mas a gente chega lá. Vai dar tudo certo. Vai sim. Vamos lá, gente. Então, olha só. Vamos voltar ao ponto inicial. Então, no dia 22 de abril, Cabral chega aqui e aí que está a grande situação. Ele dá oficialização dessa descoberta e continua a viagem dele. Ele vai para as Índias e deixa o Brasil aqui. Ele vai para as Índias. Essa viagem para as Índias do Cabral, ele mantém relações comerciais. Mais de 5 embarcações são perdidas na viagem por acidentes, né? Que eram muito comuns na época e tudo mais. Retorna para Portugal com as embarcações cheias de especiarias, lucros absurdos, né? O rei ficou feliz da vida e tudo mais. E Cabral, depois disso, nunca mais aparece na história. Cabral é uma pessoa muito mais importante no Brasil do que até mesmo em Portugal. O Cabral, ele não era navegador, o Cabral, ele era um burguês, ele era um nobre que começou a praticar o comércio e tudo mais. Essa grande viagem de Cabral faz com que ele tenha muito prestígio, muito dinheiro, né? Se ganha muito dinheiro e passa a ter a vidinha dele meio que de aposentado depois disso. O Brasil, pedagogicamente, passa a viver aquilo que nós chamamos de período pré-colonial, ou seja, antes da colonização. Então, nós vamos ter 30 anos de um território esquecido pelos portugueses. Tá? Existiu o Tratado de Tordesilhas, que delimitava claramente qual era a porção de Portugal e qual era a porção dos espanhóis. Então, os portugueses se sentiam seguros quanto ao território deles e simplesmente deixaram o Brasil ali, meio que a Deus dará, porque o comércio de especiarias nas Índias era muito mais proveitoso do que colonizar um território. Colonizar, gente, gera um custo muito alto, entendeu? E comércio gera lucro muito alto, né? Então, os portugueses, o rei de Portugal preferiu manter o comércio com as Índias, com o Oriente, do que colonizar o Brasil. O que ele faz com o Brasil? Ele aluga o Brasil, né? Ele arrenda o Brasil a um comerciante português, a um burguês português, um judeu, na verdade, um cristão novo, porque ele se converteu ao catolicismo. A gente sabe que os judeus que se convertiam, eles eram grandes mentirosos, né? Eles se diziam que convertiam, iam nas missas, mas dentro de suas casas eles continuavam com as suas práticas religiosas judaicas. Mas ele é um cristão novo, ele se tornou um cristão novo, se converteu justamente para poder manter suas relações comerciais normais. Porque naquela época, para você ser um comerciante, você tinha que ter autorização do Estado. Quem era o Estado? O rei. Professor, hoje é diferente? Claro que não. Para você abrir um comércio, você não precisa de um alvará, de uma autorização do Estado, de um número do CNPJ, de uma inscrição estadual, de um alvará da prefeitura? Claro. Ou seja, hoje você também precisa dessa autorização, né, da prefeitura, do governo do Estado, do governo federal. E você precisa participar, esses níveis do governo, dos seus lucros. Você paga impostos. Não era diferente naquela época. A diferença é que hoje o Estado é laico. Então, independentemente se você é ateu, católico, cristão, muçulmano,
umbandista, judeu, seja lá o que for, ele não está nem aí. Naquela época, não. Então, se você não era católico, você não podia abrir empresas. Então, esse cristão novo, chamado Fernando de Noronha, acaba arrendando o Brasil e ele vem para cá para explorar o quê? Pau-Brasil. Né? E ele ganha muito dinheiro e parte desses lucros vão para Portugal. O que ele tem é uma companhia de comércio. Lembra lá? Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, Companhia de Comércio das Índias Orientais, Companhia de Comércio. Ele tinha uma companhia de comércio e ele comercializava pau-brasil com a autorização do rei de Portugal. Só que o Fernando de Noronha começou a reclamar do quê? Que pau-brasil estava sumindo e que algumas embarcações de pau-brasil eram saqueadas no mar. E, obviamente, quem tinha que cuidar disso era o Estado, é igual polícia. O rei de Portugal, então, preocupado com isso e sabendo que quem estava fazendo isso era ingleses e franceses, ele organiza aqui no Brasil algumas expedições, que eram as chamadas expedições guarda-costas. Tá? Então, essas expedições guarda-costas eram como se fosse uma polícia para tentar coibir esses saques, vamos assim dizer, né? Esses assaltos a essas embarcações portuguesas que comercializavam pau-brasil. O comércio de pau-brasil, né, o ciclo econômico do pau-brasil, foi o primeiro ciclo econômico da história do Brasil. E ele tem características muito interessantes que muitas vezes confundem a gente em questões. Por exemplo, a mão de obra. A mão de obra, ela não era negra, ela era indígena, e essa mão de obra não era escrava. Era uma mão de obra baseada em trocas, o escambo. Então, o índio ganhava alguns penduricalhos, machado, espelho, panela, facão, né? E os índios trabalhavam em troca disso. Então, o índio trabalhava meses em troca de um machado. A questão é, você vai dizer assim, credo, professor, mas isso é quase que uma escravidão? Porque ele vai trabalhar 2, 3 meses em troca de um machado? Gente, depende da importância que você dá ao machado. Né? É igual dinheiro. Você pode trabalhar para ganhar R$100 ou R$1.000. Você que vai decidir qual que é a importância desse valor para você. Se R$100 é o suficiente, você aceita. E talvez nem 1.000 você aceite. Você só aceite 1 milhão. Para o índio, trabalhar tantos meses em troca de um machado, estava bom. Isso não pode ser considerado escravidão. É uma troca. Ah, mas eles estão se aproveitando. Gente, no comércio, as coisas são assim. Tá? Né? Nos comércios, as coisas são assim. Tá bom? Então, não é escravidão. É um escambo. Muito bem. Só que a gente não pode confundir. Estanco era o sistema utilizado pelos portugueses de arrendamento do Brasil. Estanco. E escambo era o sistema de troca de produtos por trabalho, tá? Que era muito presente. Muito bem. Como o pau-brasil é um extrativismo vegetal, claro, né? Não pode ser plantation, ou seja, eu não cultivo o pau-brasil. Apesar do pau-brasil ser enviado para o mercado externo, né? E também não pode ser plantation porque não é mão de obra escrava, certo? Então, é um extrativismo vegetal. Se for extrativismo vegetal e não utilizar de mão de obra escrava, não pode ser plantation. Tem uma outra característica que aparece muito em questões, que eles falam de feitorias. O que é a feitoria? A feitoria é o local de administração da retirada de pau-brasil. Era onde o pau-brasil, onde existia todo um aparato de retirada de pau-brasil. Então, a feitoria era o local de administração da sua retirada. Então, eu instalava uma feitoria no meio de uma floresta que tinha muito pau-brasil. E dali começava-se a retirada de pau-brasil. As toras de pau-brasil naquela época eram gigantescas. Tá? Hoje em dia é uma árvore em extinção. Né? Mas era gigantesco o negócio. Certo? Então, os índios retiravam esse pau-brasil e levavam até as feitorias. E das feitorias que ficavam no litoral, partiam essas embarcações para o comércio europeu. Tá?
Muito bem. Aí eles falam das feitorias nômades, porque essas feitorias elas iam mudando de local conforme o pau-brasil ia acabando naquela região, porque era um extrativismo. Tá bom? Então, todas essas características aí são importantes. Só que existe uma consequência gerada por tudo isso, que é interessante que a gente saiba. Porque se as feitorias eram nômades, ficavam mudando toda hora, de ponto em ponto, se era um extrativismo vegetal, dificilmente nós vamos ter o quê? Um processo de colonização. Então, uma característica do pau-brasil é não promover a colonização. Ele não fixa o homem à terra, justamente porque é um extrativismo, justamente porque as feitorias eram nômades, ficavam mudando. Então, o pau-brasil é o primeiro ciclo econômico principal da história do Brasil que não promove a colonização do território. Todos os outros ciclos, açúcar, mineração, cana e café, promovem a colonização, porque eles fixam o homem à terra. Mesmo a mineração, que era o extrativismo mineral. Mesmo a mineração fixa o homem à terra. O pau-brasil, não. Tá bom? E o pau-brasil, ele se prende apenas nesse período pré-colonial. Tá. Essas expedições guarda-costas perceberam que elas não iriam conseguir conter essas invasões estrangeiras no Brasil. Justamente por isso, o rei de Portugal, temendo que o território português fosse invadido e ocupado por estrangeiros, ele envia para cá não são é a expedição colonizadora. Não existem expedições colonizadoras. Existe uma expedição colonizadora. E a importância disso é tão grande que o rei de Portugal não manda qualquer um para cá. Ele manda o segundo cara mais importante de Portugal. Quem é? Homem. Tá? Porque é óbvio que você vai falar, pô, a pessoa mais importante de Portugal é o rei. E depois, a mulher dele. Né? Muito bem. Mas qual é o segundo cara mais importante de Portugal naquele momento? Um vice-rei. Professor, mas existe vice-rei? Existe. Só que esse vice-rei fica onde? Em Portugal? Não. O vice-rei fica aonde o rei não está. Se a gente for imaginar, então, aonde o rei não estava, que eram possessões de Portugal? Em colônias portuguesas. Então, existia um vice-rei, que era o vice-rei das Índias. Tá? Esse vice-rei das Índias era um cara chamado Martim Afonso de Souza. Então, em todas as colônias portuguesas da África e da Ásia, quem mandava, na ausência do rei, e olha, o rei nunca saiu de Portugal, a não ser Dom João, né? Dom João VI, na ausência do rei, era o Martim Afonso de Souza. Então, era um cara muito poderoso. Tá? Essa expedição colonizadora foi chefiada pelo Martim Afonso de Souza. E isso vai explicar o porquê que essa expedição colonizadora começa a colonização por São Paulo e não pelo Nordeste. Porque eu lembro uma vez apareceu uma questão de segunda fase na Unicamp, há muitos anos atrás, questionando justamente isso. Olha como essas questões de segunda fase são foda. Então, ele queria que o aluno dissertasse o porquê que Martim Afonso de Souza escolhe São Paulo, né? E não a Bahia, e não alguma região do Nordeste. Porque aí vinha o texto e tudo mais, questionando por quê. Olha só, o Nordeste é mais próximo de Portugal. Então, por que ele não escolheu o Nordeste, gente? O Nordeste é mais quente, né? Para cultivar, para se plantar as coisas, é melhor o calor do que o frio. O Sudeste, São Paulo, é frio. Por que, então, São Paulo? Simples. Porque São Paulo fica mais perto do quê? Das Índias. E o Martim Afonso de Souza está onde? Nas Índias. Tá? Justamente por isso. Outro motivo, mais secundário, que leva o Martim Afonso de Souza a começar a colonização por ali, é que aquela região mais ao sul foi muito pouco, ou, na verdade, não foi explorada por ninguém até então. O Fernão de Noronha ficou muito focado na região nordeste, e a região mais ao sul, praticamente abandonada.
Então, seria interessante começar essa colonização pelo sul, que era uma região mais inóspita e que os portugueses não tinham muito contato, eles não conheciam muito bem. E pela proximidade do Martim Afonso de Souza. É igual assim, você trabalha no bairro X, você não vai procurar, de repente, alugar uma casa próxima do seu trabalho? É claro que vai, porque quanto mais distante do seu trabalho, maior é o custo, maior é o tempo para você chegar até o seu trabalho. Então, o Martim Afonso de Souza falou, puxa vida, eu vou começar ali pelo sul, porque qualquer coisa eu chego rápido, eu vou demorar algumas semanas para chegar até lá. Se de repente for no Nordeste, eu vou demorar uma semana a mais para chegar, né, por embarcação, certo? Então, ele inicia ali em 1530, ele vem com essa expedição. Só que veja bem, 1530, ele começa a expedição colonizadora. Só que apenas no dia 20... Eu acho que é 22 de janeiro, tá? Eu posso estar confundindo um diazinho só. Pode ser 21 ou 22. No dia 22 de janeiro de 1532 é que ele funda o primeiro núcleo populacional brasileiro. Aí sim, inicia o período colonial. Porque, gente, é óbvio, pré-colonial antes da colonização. O que marca o fim do pré-colonial e o início do colonial? Só pode ser o início da colonização. E o que inicia a colonização do território? A fundação de um núcleo populacional. Qual foi o primeiro núcleo populacional do Brasil? A Vila de São Vicente. Tá? Ué, professor, não foi Salvador? Não. Professor, quer dizer que antes de São Vicente, 1532, não existiam cidades no Brasil? Não. A primeira cidade brasileira, então, foi São Vicente? Foi. E Salvador? Primeira capital. Tá? Então, a cidade mais antiga do Brasil é São Vicente, que fica ali ao lado de Santos. Tá certo? 22 de janeiro de 1532 é a fundação de São Vicente, primeiro núcleo populacional, que dá início à colonização do Brasil. Muito bem, iniciamos o período colonial. Veja só, se agora existe o interesse da coroa portuguesa em colonizar o Brasil, como que eles vão fazer isso? Essa é a primeira preocupação. Porque os espanhóis faziam de um jeito e os portugueses faziam de outro. A estrutura, né, a administração colonial espanhola é bem diferente da colonização portuguesa. Isso vai ficar muito claro, né, mas muito claro mesmo, quando vinha a chamada União Ibérica. Né? Quando ocorre o problema do rei de Portugal morrer sem deixar herdeiros e inicia a chamada União Ibérica, quem vai administrar as colônias portuguesas é a Espanha. E ela muda completamente o processo de administração colonial do Brasil e das colônias portuguesas na África e na Índia. Completamente. Mas olha só, mas isso ainda não. Vamos lá. Então, em 1532, começa a colonização do Brasil. Como que os portugueses vão colonizar? Aí é que está. O rei de Portugal tinha que encontrar um meio de colonizar esse território sem gerar muito gasto. Por quê? Porque o foco ainda era as Índias, né? Apesar que o lucro das Índias estava diminuindo. O comércio com as Índias não gerava tanto lucro quanto gerava antigamente. Por quê? Porque começa a existir um comércio de especiarias da Espanha. Surge um concorrente. E quando nós temos um concorrente, é a famosa lei da oferta e da procura. Nós vamos ter mais oferta de especiarias. Tendo mais oferta de especiarias, o preço vai cair. Isso é natural. Tá? Isso vai estar natural. Só que assim, cai quanto, professor? Aí é que tá. Imaginem vocês que um lucro de um produto antes era de 10, 15, 20 mil %, e agora o lucro passou a ser de 5 mil %. Era um lucro absurdo, mas que para eles caiu muito. Então, isso fazia diferença nos cofres portugueses. Tá certo? Então, assim, eles queriam continuar o comércio com as Índias, queriam manter o pé ali ainda no Brasil, colonizando o Brasil, mas eles não queriam gerar muito gasto no Brasil. Por isso, eles decidiram utilizar um meio que eles já haviam utilizado em algumas ilhas portuguesas no Atlântico, nas Ilhas Madeira,
que eram as chamadas capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias foi uma maneira de iniciar a colonização do Brasil com um custo baixíssimo. Na verdade, o custo era quase zero, porque a única coisa que Portugal teria que manter no Brasil era uma estrutura oficial do Estado. É como assim, eu preciso manter a polícia, eu preciso manter o juiz, entendeu? Eu preciso manter uma organização, tá? Oficial. Mas quem gasta, quem investe, vão ser outras pessoas. Então, por isso se criou as capitanias hereditárias. Então, basicamente, o que são as capitanias hereditárias? Eu peguei o território, essa parte vocês conhecem muito bem. Eu peguei o território, dividi em 15 pedacinhos, distribuí para nobres portugueses, e aí é que está a grande cagada. A maioria desses nobres portugueses era gente quebrada, sem dinheiro, que veio para cá por quê? Pô, falou de terra, os caras vão vir correndo para cá. Pouquíssimos tinham condições de investir. Por que somente são inicialmente? Por que inicialmente somente Pernambuco e São Vicente deram certo? No início, tá? Por quê? Porque Duarte Coelho, tá? Não é o Pacheco mais não, o Pacheco já foi pro saco. Duarte Coelho, lá no Pernambuco, e Martim Afonso de Souza, lá mais ao sul aqui em São Vicente, eram os caras que tinham grana e capacidade comercial de ganhar dinheiro. Os outros, eles chegaram aqui e queriam viver como reis. E aí o trem não vai dar certo, os caras precisam trabalhar. Então, esses donatários, como eram chamados os caras que receberam essas terras, que eram nobres portugueses, né, vieram para cá e eles tinham algumas obrigações aqui. E aí é que está. A maioria deles não cumpriram essas obrigações. Quais eram as obrigações? Eles tinham que administrar o território, eles tinham que colonizar o território, né? Eles tinham que produzir, eles tinham que pagar os seus impostos, eles tinham que proteger o território, porque um dos grandes objetivos de Portugal era impedir essas invasões estrangeiras, né? E o que Portugal ia ganhar? Os impostos e a proteção do território. Professor, mas a terra era deles? Portugal doou terra para esses nobres? Claro que não. Eles só tinham apenas o direito de usar a terra. A terra não era dos donatários. Eles só tinham o direito de usar a terra. Mas, professor, aí vem uma grande dúvida que eu tenho. Espera aí. Como que eles não eram donos da terra se eles podiam doar terra? Então, olha só que coisa interessante. Você chega e me dá um lote, sei lá, de 5 mil metros quadrados. E você chega para mim e fala o seguinte, olha, esse lote é meu, mas eu vou deixar você usar. Você pode usar como você quiser, tá? Só que tudo aquilo que você produzir aqui, uma parte vai para mim, tudo bem? E eu falo, tudo bem. A terra não é minha. Mas eu vou dar o direito para você, professor, de doar parte desse território para algumas pessoas te ajudarem. Aí você pode dar a terra, mas a terra não é sua. Então eu vou lá, dos meus 5 mil metros quadrados, né, eu dou 500 metros para a Bruna. 500 metros quadrados eu dou para a Bruna. Bruna, olha, toma aqui esses 500 metros, é seu, Bruna, estou te dando. Está aqui sua carta de Sesmaria, que era chamada de Sesmaria. Estou te dando, é seu. Só que você precisa plantar aqui, você precisa produzir, certo? Porque parte do que você produzir aqui vai vir para mim. E parte do que vem para mim vem para o dono da terra. E o dono da terra agora é quem? É o Zé e a Bruna. Eu não. Professor, mas o que você ganha com isso? Mas aí é que tá. Eu tenho o direito de usar essa terra enquanto eu viver. E enquanto eu tiver filhos, enquanto eu tiver herdeiros. Tá? E a Bruna? A Bruna é a mesma coisa, a terra é dela, eu dei para ela. Entendeu? É óbvio que eu não vou doar os 5 mil metros de terra, não, eu vou acabar ficando sem terra e o Zé, que é dono da terra, não vai permitir, até porque senão eu vou doar tudo aquilo que não é meu. Então, isso que é interessante. As capitanias hereditárias, os donatários, poderiam doar terras que não eram deles, que eram as Sesmarias.
Para vocês terem noção, não tem aquela região ali do Jardim Petrópolis, Jardim Tropical, Jardim Petrópolis. Espera aí que na minha cabeça eu estou indo. Jardim Tropical, Jardim Petrópolis. Aí vem, eu não sei se é Jardim Califórnia ou Shangri-La. Comprido assim, né? Vou imaginar algo comprido ali. Toda aquela região era uma sesmaria. As capitanias hereditárias, gente, duraram até 1721. Tem gente que pensa que as capitanias hereditárias acabaram com o governo geral. Não. As capitanias hereditárias foram até 1721. 1721, né? Cuiabá começou a ser colonizada em 1719. Então, toda aquela região ali foi uma sesmaria. O Estado, né, doou, vamos assim dizer, né, os governantes, os donatários ali doaram, né, para uma pessoa ou duas pessoas. Tá? Tanto é que, quando começou a regularização de terras aqui, um rolo danado, uma briga danada. Por quê? Porque qual que é a origem dessa documentação, né? Existiam muitos documentos falsos para justamente tentar justificar a posse de uma terra, de um terreno aqui na região de Cuiabá, certo? E isso acontece até hoje. O McDonald's, para ter ido para lá, existiam duas pessoas que se diziam donas de partes daquele terreno aí onde estava o McDonald's. E o McDonald's não vai fazer nenhum tipo de contrato com algo que está em dúvida. De repente, uma construtora ou você ali que quer comprar tal, mas o McDonald's não. E eu lembro que essa polêmica começou no final da década de 90, no início dos anos 2000. E foi contratado um doutor lá da UFMT em documentação histórica para levantar a documentação desde o início até o final, porque isso foi julgado, obviamente, né? Teve todo um julgamento para decidir de quem era quem aquilo ali, né? E como na época a gente estava na universidade, a gente participou de tudo isso. Foi um negócio documentalmente muito interessante. E acabou ficando nas mãos de uma família, de uma pessoa, né? Pertencente a uma família que... Eu nem me lembro o nome, acho que era... Esqueci o nome, né? E acabou sendo feito um negócio com o McDonald's, essa família, e acabou sendo contemplada, vamos assim dizer, né? Muito bem. Só que as capitanias hereditárias tinham muito problema. Era um troço meio bagunçado, né? Afinal de contas, porra, peraí, quer dizer que eu não sou dono e posso doar, sabe? Um negócio meio esquisito. Não existiam exigências para que as coisas dessem certo, então muita coisa começou a dar errado. Muita coisa deu certo, mas muita coisa começou a dar errado. São Vicente e Pernambuco investiram naquilo que dava muita grana naquele momento, o que iniciou o segundo ciclo econômico do Brasil, que é o açúcar, né? São Vicente e Pernambuco. E logo, o ciclo do açúcar começa a se espalhar por todo o Brasil, e outras capitanias hereditárias também começaram a dar certo. Mas inicialmente só os dois. Por outro lado, muitas capitanias hereditárias começaram a ser invadidas por estrangeiros, né? Como, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 1555, foi invadido pelos franceses, né? Onde houve a questão da expulsão dos franceses e tudo mais. Aí eu vou colocar aqui, Bruno, entre aspas, né? Invadida por índios. O território era deles, gente, pelo amor de Deus. Mas muitas capitanias começaram a ser atacadas por índios. E elas eram tão independentes entre si que a capitania hereditária vizinha, ela não entendia a importância de se unir e proteger contra os índios e estrangeiros. Então, as capitanias começavam uma a uma a ser atacadas por índios, por estrangeiros, famílias inteiras sendo mortas e donatários, alguns morrendo e outros fugindo, voltando para Portugal. E assim, muitas capitanias sendo abandonadas. Quando as capitanias eram abandonadas, o Estado português ia lá e tomava de volta para si, porque foi abandonado, né? Ou quando famílias inteiras eram mortas, obviamente não existiam mais herdeiros, o Estado pegava para si de novo. E nós temos histórias que eu acho que merecia livros e filmes, como a capitania de... Acho que, se eu não me engano, chamava
A capitania do Espírito Santo, onde hoje é o Espírito Santo, o donatário dela, a capitania foi invadida e tudo mais, e o donatário dela se tornou um cara meio andarilho, ele ficou meio louco, entendeu? Dizia que ele via coisas, foi uma história até meio de terror aí e tudo mais. Só que é algo que eu acho que devia até ser explorado, assim, podia ser criada uma história de ficção sobre tudo isso, que ia render uma boa bilheteria, né? Ia ser bastante interessante, né? Muito bem. Então, o governo geral teve... então, o governo português teve que solucionar o problema. E a solução do problema veio através de um governo geral. Então, se institui uma estrutura governamental sobre as capitanias hereditárias. E há uma resistência dos donatários, porque os donatários não queriam ser controlados por ninguém. Eles queriam continuar tendo toda aquela liberdade que eles tinham antes. Mas o Estado português não permite mais. Então, vem para o Brasil uma estrutura governamental, com um governador geral. O governador geral gerenciava todas as capitanias hereditárias, gerenciava todo o território brasileiro. Então, tinha um governador geral e existiam também os seus auxiliares. O ouvidor-mor, ouvidor. Quem é o ouvidor? Aquele que ouve, é o cara que cuida da justiça. Então, ele ouve as reclamações e dá solução para elas. Ouvidor-mor. Tá? Seria o magistrado, certo? Então, esse ouvidor-mor era o ouvidor superior a outros ouvidores. Isso quer dizer que não existia um só. Existiam outros ouvidores espalhados por toda a colônia. Existia o provedor-mor, que cuidava das finanças, da administração econômica de tudo isso. E existia o capitão-mor, que cuidava de todo o processo de defesa, né, da colônia. Por que existiam esses cargos? Porque era aquilo que gerava problema. Nós tínhamos problema na justiça? Sim. Cada capitania existiam regras diferentes. Algumas existiam penas de morte, outras, os impostos eram diferenciados, então uma cobrava 30%, outra 40%, outra 20%. Né? Como eu disse, uma tinha pena de morte, outra não tinha. Elas eram muito mal administradas economicamente, e um dos grandes problemas era o problema de defesa, sendo atacadas constantemente por índios e por estrangeiros. Então, por isso que é se montada essa estrutura. Quando o governo geral chega aqui, então, ele vem com um objetivo muito claro. Eu estou vindo para centralizar o poder na mão do Estado. Centralizar o poder na mão do representante do Estado, que é o governador geral. E aí nós vamos ter alguns governadores gerais, né? Nós vamos ter o Mendes Sá, o Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral, que é ele que funda a capital Salvador, é ele que traz um bispo brasileiro, pode parecer sem importância, mas era, porque, veja bem, naquela época, uma das figuras de grande importância nas regiões eram os padres. Né? Os padres eram os caras com mais intelectualidade, então eles resolviam muitos problemas. Só que eles não tinham a organização, não existia um bispo brasileiro. Então, o Tomé de Souza é o cara que vem, cria a primeira capital, cria o primeiro bispado brasileiro. O primeiro bispo do Brasil é um cara chamado Dom Fernandes Sardinha. Né? Ele é o cara que cria a primeira escola do Brasil, que era uma escola jesuíta, né? Uma escola que não tem nada a ver com a estrutura de escola hoje, mas ele cria uma escola. Né? Então, ele é o primeiro governador. Logo depois dele vem um outro chamado Duarte da Costa, tá? Foi um cara que fez muita merda, era um cara sem experiência nenhuma, né? E é substituído pelo Mendes Sá, que justamente ele vem para resolver os problemas deixados por Duarte da Costa. O Mendes Sá foi um governador tão interessante, tão competente, que ele fica até governando o Brasil por mais de 4 anos, que era o limite de cada governador geral, né? Então é ele que expulsa os franceses do Rio de Janeiro, através do sobrinho dele, que era o capitão-mor, que era o Estácio de Sá. É ele que resolve os problemas da igreja no Brasil, porque o Duarte da Costa arrumou muita confusão com o bispo brasileiro. Né? Então, é ele que organiza, vamos assim dizer, bastante o Brasil. O Luiz de Vasconcelos, que vem logo depois, ele é nomeado governador, mas não toma posse porque ele morre no naufrágio. E logo depois disso, em 1580, nós vamos ter a União Ibérica.
e aí eles acabam com essa estrutura de governo geral, né? Porque os espanhóis, como eu tinha dito para vocês anteriormente, eles tinham uma outra ideia de administração colonial que era bastante diferente da ideia portuguesa. Eles governavam as colônias pela Espanha, ou seja, existia uma estrutura na Espanha que governava todas as colônias. E essa estrutura, que eu estou tentando lembrar o nome, gente, esqueci o nome, e essa estrutura enviava representante às colônias. Tá? E aí eles decidiram dividir o governo em duas partes no Brasil e tudo mais. Bom, tá? E isso porque a gente não pode esquecer que quem passa a governar Portugal e quem passa a governar as colônias portuguesas, o que inclui o Brasil, é o rei da Espanha. Tá? Por quê? Porque o rei português morre sem deixar herdeiros, o Dom Sebastião morre lá na África, né? Numa luta contra os infiéis. E aí, o rei da Espanha, que era também herdeiro do trono português, devido a uma união antiga de príncipes e princesas portugueses e espanholas para tentar se impedir guerras, né? Ele acaba assumindo o trono português, Dom Felipe. Acaba assumindo o trono português além do trono espanhol. A questão é que Felipe era espanhol. Apesar de ter sangue português, ele era espanhol. Então, óbvio que ele vai puxar o lado para a Espanha. Isso nós vamos chamar de União Ibérica. Só que as consequências da União Ibérica são muito maiores do que a gente imagina. Por quê? A primeira coisa que vai acontecer, gente, com uma União Ibérica, não tem mais Tratado de Tordesilhas. Então, aquilo que dividia o que era português e o que era espanhol deixa de existir. Então, os portugueses vão começar a ocupar territórios que eram espanhóis, porque agora é de todo mundo. Tá? Só que essa União Ibérica ela vai terminar em 1640, ou seja, 60 anos depois. Quando os espanhóis perceberam, o território, quando eles voltaram a querer fazer o Tratado de Tordesilhas de volta, a vigorar, eles perceberam que o território deles estava cheio de português. Ou seja, fudeu. E aí vai ser inerente a assinatura de um novo tratado, que vai demorar muito tempo. Mas em 1750 é assinado o Tratado de Madrid. Porque não tinha mais como controlar essa ocupação portuguesa num território espanhol. Tá? E o Mato Grosso está inserido nisso tudo, né? Porque o Mato Grosso era território totalmente espanhol, mas que só tinha português e índio. Os espanhóis não tinham chego aqui ainda. Os espanhóis estavam ocupando muito ainda o território antes dos Andes, né? Eles estavam muito ainda preocupados com as minas de Potosí, que tinha muita prata e tudo mais. Os caras estavam atrás de mineração e tudo mais, né? Não que fosse diferente aqui. O Mato Grosso foi ocupado por causa da mineração. Hoje não tem mais essa intenção, mas foi ocupado por causa da mineração, né? E é isso. Da parte aí o que nós ficamos de falar hoje, teoricamente, é isso. Alguma dúvida quanto a isso que nós falamos hoje, gente? Dúvida de conteúdo, vamos assim dizer? Tudo tranquilo? Hã? Foi bom? Vocês gostaram da minha explicação? Ficou, vamos dizer assim, claro da mente de vocês? Hã? É porque eu não sigo muito uma cronologia, né? Eu procuro manter uma cronologia, mas eu fico pegando muitas informações e trazendo aqui para o nosso balaio. Então, muitas vezes eu fico preocupado se vocês conseguiram compreender ou não. Porque eu, particularmente, acredito que vocês têm a capacidade de entender dessa maneira, né? Porque de uma maneira muito linear fica uma coisa muito nível fundamental, né? Nem nível médio, nível fundamental. Então, eu acredito que a gente tem condição de puxar diversas informações e ir para vários cantos, justamente para a gente não ficar muito no mimimi, no tradicionalzinho, naquela coisinha mastigadinha, né? Beleza? Até aqui tudo bem? Ana, Bruna, Júlia, Ana Lígia, tudo bem? Sim, tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Gostaram do meu cenário hoje? Hoje eu saí da mata e vim para a sala. Gostaram do meu cenário? A Ana, só a Bertaia veio aqui em casa, né? Uma vez, foi? Sim. Os outros não vieram, mas teremos a oportunidade, não se esqueça.
assim que Gostei das fotos da Revolução aí atrás. Gostou? Revolução mas assim industrial. que pudermos, faremos um churrasquinho aqui, está prometido, né? Mikasa Sukasa. Gostaram? Ó, vocês viram aqui? Olha só que legal aqui, ó. Aqui essa aqui é a minha sala. Minha sala, na verdade, é dividida em alguns ambientes, né? Aqui eu botei, você tem a fotinha aqui do Chaplin, né? Tempos modernos. Sim. Tá? Não consigo ver isso daí. Star Wars. Que bonitinho. Han Solo, né? Skywalker e a minha primeira crush da vida, que é Princesa Leia Organa. Ela com o headphone dela aqui no ouvido. Isso aqui, vocês sabem o que é? É um filme. Dançando na chuva? Não. Não sei. É um clássico. É um filme clássico. Eu vou dar mais Dá uma dica aí. É um filme de terror clássico. Não gosto de terror. Ixi. Mas até quem não gosta de terror, esse filme tem que assistir. É um clássico. Vamos começar. Laranja Mecânica. Não. Gente, eu não tenho nome de filme de terror, só para vocês terem ideia. Esse aqui, O Exorcista. Você fala assim, cara. Nossa. Mas a Nunca imagem que eu ia não é lembrar dessa bonita? cena. Não é interessante a imagem? Não, mas nunca ia lembrar. Nunca, né? Nunca. Tá aqui, ó. E esse aqui vocês já assistiram. Opa, peraí. Uma Linda Mulher. Anos 80, Uma Linda Mulher. Uma linda mulher. É lindo esse filme. Lindo, né? Eu acho, gente, esse jogo assim de olhares entre os dois, eu acho a coisa mais linda do mundo. Né? A forma com que um olha para o outro, por mais que a gente saiba que é um filme, eles estão atuando, é algo, putz, eu acho... Esse filme é atemporal. Com certeza. E esse aqui? É uma série, ó. Eu acho que é uma das primeiras séries que fez muito sucesso. Doutor Spock. Star Trek. Star Trek. Professor, aproveita que o Jonathan tá aqui, passa a sua senha do Netflix. Vou passar. Já todo mundo já pega a senha. E esse aqui? Esse foi da Segunda Guerra. Mundial. Deixa o professor falar, porque daí aparece a foto, que você tá aparecendo só vocês aí no vídeo. Hã? Isso. Esse foi esse final de Segunda Guerra, comemoração. Opa, Essa aqui foi uma das fotos mais famosas que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Essa foto aqui é icônica. E por incrível que pareça, não se sabe quem é ela e existiu um marinheiro que disse que a foto é ele, né? Mas a gente não se tem certeza disso. Mas eles não casaram, não namoraram, não aconteceu nada, mas ficou uma foto assim épica, né? Que marcou a Segunda Guerra, porque querendo ou não, simboliza o amor, né? Basicamente isso. Né? Aí eu tenho esse lado aqui que é um lado mais também musical. Não dá para ver direito, você está meio longe. Deixa eu ver. Aqui, ó. Beatles. Então aqui você tem, na verdade são dois filmes, que é O Poderoso Chefão, né? Que é um filme lá que tem o Don Corleone, que eu acho que é um dos exemplos mais clássicos de poder mais moderno, né? De utilização, vamos dizer assim, de todas as teorias maquiavélicas do príncipe. E aí você tem Pulp Fiction. Já assistiram Pulp Fiction? Já? Se não, assista. Poderoso Chefão. Principalmente o 1, mas todos são muito bons. E Pulp Fiction é um filme do Tarantino que é muito bom.
né? Aí você tem Beatles, Elvis, tem a foto do Elvis quando ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Não que ele foi lutar, tá? Mas assim, ele teve a função dele lá, né? Animar as tropas, vamos assim dizer. Aí você tem Marilyn e os Rolling Stones. Professor, aquela indicação que você mandou no grupo do Hate Speech, não, Hate George, é filme ou documentário? É um filme, cara. Só que é um filme... Eu vou ser bem sério com vocês, eu não terminei de assistir, porque eu disse para vocês que eu acabo dormindo cedo. Eu caí e dormi, né? Mas o que eu assisti, cara, que loucura é aquele filme, meu. Que loucura. Cara, é muito louco o filme, porque ele fala exatamente o que rola hoje. Ou seja, a criação de estereótipos, a criação de falsas verdades. Eu acho que fake news a fake news sempre existiu. Sempre existiu. Só que o que existe hoje, eu acho que é um nível acima da fake news. É uma falsa verdade, sabe? Porque, além de você criar uma falsa verdade, você cria um grupo de pessoas em volta disso confirmando essa falsa verdade. E, inicialmente, essas pessoas não são pessoas verdadeiras, mas que delas começam a surgir pessoas verdadeiras confirmando essa falsa verdade. Por exemplo, olha só, é o que tem lá no filme. Eles começam a seguinte história. Existe ali uma influencer digital que fala sobre boa alimentação, exercício físico e tudo mais. E aí ela começa a vender um produto natural, né, à base de cúrcuma. Né? Cúrcuma é açafrão. Tudo tem açafrão. Tá. E aí o que acontece? Uma outra empresa, que é concorrente dela, contrata uma empresa de mídia, marketing digital, não para apenas, na verdade, não para promover o produto deles, que é concorrente dessa influência, dessa menina e tal. Não. Mas para derrubá-la. Ou seja, eles não querem vencer pela competência deles. Eles querem desmoralizar completamente essa pessoa para que o produto deles comece a vender mais, para que não tenha concorrência. Então, o que eles fazem? Eles lançam uma campanha, minha mão, mão amarela, minha mão ficou amarela. Por quê? Eles criam uma campanha dizendo que as pessoas que estão consumindo o produto dessa moça, que essa moça vende, dessa marca, estão tendo reações que a mão deles está ficando amarela, devido ao consumo de açafrão em grandes quantidades que tem no produto. Gente, eu consumo açafrão de manhã em jejum há 1 ano e 9 meses. Há 1 ano e 9 meses. Isso melhorou minha saúde assim absurdamente, tá? Minha mão não é amarela. Então eles criaram uma falsa verdade. E essa falsa verdade começou a ser confirmada por pessoas que não existiam. Robôs, ou indianos, ucranianos, que eles contratam, sei lá. O problema é que o ser humano, pela síndrome da manada, quem nunca leu nada sobre... Eu já falei para vocês sobre síndrome da manada. Quem nunca leu nada sobre síndrome da manada, leia. Muita gente começa a ter reação psicossomática ou olha para a mão e que toma o produto e começa a acreditar que a mão dela está amarela, mesmo não estando. E começa a dar razão. Entendeu? Então, assim, em poucas semanas, esta pessoa que vendia este produto, porque ela era uma influencer digital, e este produto começam a entrar no processo de cancelamento, que é o que se fala muito hoje, de ser desacreditado e tudo mais. Cara, é muito louco. Só que isso é o pontapé inicial do filme, porque eles começam a se envolver com a política e coisa muito mais séria, tá? Então é um negócio, gente. Por exemplo, assim, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no João Amoedo. Mas no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Muito bem. Se fala tanto que o Bolsonaro é ditador, que é fascista e tudo mais, gente que não tem a mínima noção do que é uma ditadura e nem do que é fascismo. Porque eu já falei isso para vocês.
O Bolsonaro pode ser tudo, pode ser até homossexual, enrustido, mas fascista ele não é. Tá? Fala merda? Muita. Mas se a gente for analisar, quem está tendo hoje atitudes pró-ditadura? O Supremo Tribunal Federal. Sim. Tá claro, não tá, Bruna? Fala para mim. Claríssimo. Porque a partir do momento... A ditadura do judiciário está se instalando. Mas, como o senhor disse nas aulas, nas primeiras aulas, é um ciclo, né? A história é um ciclo. A gente está numa instabilidade da democracia, a gente vê uma instabilidade, a gente está no fim de uma instabilidade. É um ciclo que está fechando, infelizmente. Exato. Mas talvez é inaceitável a gente pensar que o judiciário hoje dita o que deve ser feito. Inclusive, na decisão que proibiu o Facebook nos Estados Unidos de publicarem coisas contra Bolsonaro, a favor do Bolsonaro. A favor do Bolsonaro. Achei isso assim totalmente fora da proporcionalidade, mas enfim. Não, estamos realmente vivendo a ditadura do STF. Vivemos. E que o Rui Barbosa dizia que era a pior de todas, né? A pior de todas. É a pior de todas. É difícil você não ter garantia de uma liberdade de expressão mínima. Lógico que há liames entre liberdade de expressão ou cometimento de algum crime, porventura, mas você não poder se expressar com segurança é difícil. É triste. Porque assim, o Rui Barbosa dizia, e o Rui Barbosa nem precisava dizer isso, se você sofre com a ditadura do executivo ou do legislativo, que você pode falar assim, puxa, mas existe ditadura do legislativo? Existe. Nas revoluções inglesas, o que nós tivemos ali com o Oliver Cromwell e tudo mais, foi uma ditadura do legislativo, tá? Mas se o executivo abusa, você tem a quem recorrer, ao legislativo e ao judiciário, mas principalmente ao judiciário, né? Agora, se o judiciário abusa, a gente não tem a quem recorrer, porque o judiciário é quem dá o prosseguimento, é ele que julga, certo? Então, nós vivemos hoje um processo assim, e que é seríssimo, é algo assim, absurdo, e que a gente... A meu ver, é a pior. É o pior, porque é o pior cenário. É o pior. A petição do Bolsonaro em Haia, não sou pró-Bolsonaro aqui, eu já vou deixar claro, mas a denúncia dele no Tribunal de Haia por tese de genocídio foi em decorrência de procedimentos que o STF tomou, de proibir que o presidente ditasse regras em relação aos municípios. Então, os prefeitos tinham maior autonomia que o próprio presidente. Mas quem que responde fora do Brasil? É o chefe do Estado, é o presidente. Então, eles não conseguem ver que a crise da pandemia decorreu de decisões equivocadas do próprio STF. Mas, enfim. Exato. E o que nós temos é o seguinte, que nós temos hoje, né? Nós temos uma ditadura, caminhamos a uma ditadura do judiciário. Se ocorrer, o legislativo que tem rabo preso com o judiciário não quer intrometer, e se o executivo endurecer, ele vai ser tido como ditador e ele pode ser derrubado pelo judiciário junto com o legislativo. Olha a zona que a gente se meteu. É uma zona. Vivemos um momento extremamente delicado. Sim. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Pessoal, vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questões. Eu coloquei aqui, por exemplo, a primeira questão, ele fala sobre essa América portuguesa do século XVI e desse contato entre portugueses e índios. O contato entre portugueses e índios, na verdade, entre europeus e índios, né, não aconteceu só entre portugueses e índios. Nós vamos ter contato também de franceses, por exemplo, holandeses, ingleses, mas franceses e portugueses foram aqueles que mais tiveram conexões com os índios. Por exemplo, o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, tem esse nome de origem francesa justamente por quê? Porque os franceses ocuparam esse território no Rio de Janeiro, tá? E existiu uma relação de franceses e os índios ali da região, tá? Para ficar claro ali para vocês, né? Muito bem. Aí nós temos ali, na América Portuguesa do século XVI... Professor, eu tenho uma dúvida.
Porque muita gente diz que é incorreto chamar os índios de índios. E aí, como é que fica? Chama ou não chama? Não chama. Mas a gente chama. É incorreto, mas eu não acho que é impróprio. Tecnicamente é incorreto. Né? Silvícola, eu acho horrível. Silvícola. Mas eles são... É porque eu não vejo, por exemplo, chamar de ameríndios. Para mim, ameríndios é a galera que tava lá. Mas por que eles são chamados? Que não é. Não, na verdade, nem é ameríndios, nem índios. Seria, na verdade, comunidade indígena mesmo, né? Chamar eles como povos indígenas. Povos indígenas. Eles são... Chamar também de primitivos, eu acho também meio complicado. Não, isso aí... Né? Eu acho muito... errado. É errado, porque assim... Primitivo aos olhos de quem, né? Civilizados ou não aos olhos de quem? É muito complicado, gente. Mas assim, eu acho que chamar de índio, né? Povos indígenas, tá bom. Eu acho que muitas vezes a gente tem que chegar, por exemplo, eu já fui em 3 tribos indígenas. Uma delas extremamente aculturada, né? Bem relacionada com os povos brancos da região, e 2 delas não. Uma um pouquinho e a outra quase nada. E eu sempre perguntava como que eles queriam ser chamados. Entendeu? Aqui eu fui ali em Barra do Bugres, as mulheres dominavam a tribo porque os homens, todos eles eram alcoólatras. E elas chegaram para mim e disseram para mim o seguinte: me chama pelo meu nome. Lúcia, eu lembro até hoje o nome daquela que se intitulava Cacique, que aqui mandava mesmo. Me chama pelo meu nome, me chama de você, entendeu? Porque ela já rapidamente, nós tivemos aí uma empatia. Muito bem. Quando eu fui no Xingu, por exemplo, e perguntei, como que vocês querem que chame? Como que vocês gostam que te chame? Vocês gostam que te chame de índios? E eles falaram que não. Então ele falou, olha, se você quiser falar da gente de maneira coletiva, chama daquilo que nós nos chamamos. Nós somos os Chavante. Ótimo. Aí ele disse, você sabe meu nome, então me chama pelo nome. Mas se você quiser chamar de nós todos, Chavante. Beleza. Entendeu? Então, assim, é complicado, né? Porque eu já escutei tanta coisa, por exemplo, quando você está com pessoas negras, você vai perguntar para elas como que você quer identificá-las? Cara, que coisa ridícula, né? Uma vez eu escutei de um cara que é do movimento negro dizendo o seguinte, que a gente precisa enxergar a diferença entre eu que sou branco, desculpa, ele dizendo para mim, eu que sou negro e você que é branco, para que você entenda que eu sou negro e você é branco. Eu falei, puxa vida, mas será que aí eu não estou segregando? Sabe? Eu fiquei meio assim, eu falei, pô, tá, tudo bem, já que você prefere assim. Mas eu, por exemplo, se eu vou num lugar que tem brancos, negros, eu não consigo enxergar a diferença, sabe? Então, quando a gente... Eu procuro mais ou menos entender o ambiente. Eu chego no ambiente de diversidade, eu fico quieto e observo como que as pessoas se auto-intitulam ou como elas se colocam naquele meio. E procuro tratá-las da maneira com que eu percebo que elas querem ser tratadas. E se eu não consigo perceber, de maneira muito sutil e delicada,